Neguinho, cara, que dilema que mãe passa, né? Que dificuldade, sobretudo sendo uma mãe preta, né, do subúrbio, que ama seu filho, que é passar o melhor da educação, da realidade, né, da dignidade para esse filho. É um embate pessoal muito complexo, né? Muito difícil. Eu não queria estar no lugar dessa mãe, né? O que fazer numa situação dessa, né? Um preconceito, né, que infelizmente ainda ronda a vida da gente, né, de uma forma absurda e de uma forma, né, tosca, que eu poderia dizer. O preconceito por si só, ele é imbecil, ele é tosco, ele não tem fundamentos, mas às vezes se agarra em símbolos totalmente imbecis, como um cabelo. Né? Não existe justificativa para o preconceito, mas às vezes, em alguns aspectos, ele se torna mais imbecil ainda do que ele já é. E a dignidade dessa mãe lutadora, né, forte, linda, como pessoa e como caráter, de lutar por esse filho, essa mãe solo, que ama esse filho, que quer o melhor para ela, que luta para si, luta por ele, para melhor educação para ele, para que ele tenha também uma dignidade, que ele possa lutar também contra tudo isso que está errado, contra essa imbecilidade que nos assola, que nos envolve, que permeia esse país, que é um país praticamente preto, mas a gente tem uma necessidade muito idiota, né? A sociedade brasileira tem uma necessidade muito idiota de ser racista. Isso é completamente imbecil. Olá, eu me chamo Dani Câmara e é um prazer estar aqui para falar um pouco sobre o curta-metragem Neguinho. Esse filme constrói com maestria a força dramática que ele precisa para pegar uma situação simples, aparentemente simples, e falar sobre uma questão tão necessária e urgente que é o racismo estrutural, sobretudo dentro das instituições, né, mas também nas relações interpessoais, como essas relações estão tão presentes no nosso Brasil. Nós temos de um lado uma mãe solo, que é convidada a ir à escola, a nova escola do filho, que acabou de sair de uma escola pública, migrando para uma escola particular após ter ganhado uma bolsa. Essa mãe se desdobra em mil para dar conta da própria rotina, para cuidar do filho, para dar conta do cuidado do filho. E tem uma plena consciência racial a partir da sua situação e da sua condição como mulher no mundo. De outro lado, nós temos uma professora, uma mulher também negra, que a convida para falar sobre essa adaptação da criança, mas ali, dentro dessa conversa, quase todo o filme se passa nessa reunião escolar. Dentro dessa conversa nós vemos sutilezas, silenciamentos, apagamentos. É um filme que é muito bem elaborado através do roteiro, para nos fazer refletir sobre identidade, sobre pertencimento, sobre controle de corpos negros e a situação das nossas famílias, sobre essas mulheres negras, principalmente essas duas mulheres, né, que têm condições tão diferentes, percepções de mundos tão diferentes, mas que são atravessadas igualmente pelo mesmo racismo. O filme também ganha muito com o protagonismo de Juliana França e com o protagonismo de Aisha Jambo, que são duas mulheres que entregam extremamente tudo que o filme precisa, na complexidade das atuações, na sensibilidade também ao falar dessas mulheres e dessa realidade social, e transformar essa conversa em uma conversa complexa, com contradições e, sobretudo, com uma verdade humana que atravessa essas duas mulheres. Então elas entregam muito, o roteiro é muito bem elaborado e o filme é muito bem executado. Eu fiquei muito feliz de ter assistido. Parabéns a toda a equipe. Oiê, Flávia Souza aqui na Voz. Acabei de assistir o filme Neguinho, um filme incrível, roteiro incrível, já começa lá em cima, imagem linda, atuação brilhante. Um filme que traz a potência, as narrativas da população preta, principalmente se tratando da infância, que é o nosso primeiro encontro, né, com a sociedade, com a questão do racismo. Então é um filme que fala muito sobre como a gente vive até os dias de hoje, né? A gente vem lutando, infelizmente. Essas questões elas vêm sendo discutidas, mas em alguns ambientes ainda acontece esse tipo de coisa que acontece
no filme Neguinho. Esse personagem que sofre tanto, que gosta do seu cabelo, mas não pode ficar com o seu cabelo. Então vale muito a pena assistir, gostei muito, do início ao fim, lá em cima. Olá pessoal, Leandro Porto aqui novamente, para falar com vocês agora um pouquinho, dessa vez sobre o filme Neguinho. Primeiramente eu vou começar destacando o roteiro do filme, né? Que roteiro urgente, que roteiro potente, como é cada vez mais necessário se falar, né? Do tema que o filme traz pra gente, né? Destaco aí o roteiro do filme, destaco também atuações, as atuações são afinadas, são afiadas, o filme é bonito de ver, a gente quer ver ele por inteiro, né? Dá vontade de ver mais, e para mim é o grande destaque do vídeo, assim, do filme, são as atuações, muito marcantes, as atrizes são excelentes, o elenco todo é excelente, muito bom, e eu fiquei muito feliz com esse vídeo, com esse filme, que eu não conhecia, e pude assistir por inteiro, né? E pude degustar o filme, que a gente vai degustando, né? A gente vai gostando e degustando, então, parabéns, eu gostei muito do filme Neguinho. Olá, eu me chamo Anília Francisca, eu sou diretora artística e sou produtora do Gênio Insano Companhia de Teatro. O Gênio Insano é um grupo do interior do estado do Rio de Janeiro, que já tem 30 anos, esse ano faz 30 anos. Nós também somos ponto de cultura e eu também sou coordenadora metodológica do Comitê de Cultura da Região dos Lagos, além de ser professora de artes cênicas da Rede Municipal do Rio de Janeiro. Eu vou comentar agora sobre o filme Neguinho. Esse filme me atravessou de uma forma contundente. O elenco é maravilhoso. A história é um retrato do que acontece hoje. É muito contemporânea, é muito atual. É uma denúncia e um grito dos silenciados. Vai falar sobre o racismo estrutural que a gente tem na nossa sociedade, traz a história de uma mãe solo, negra, que cria o seu filho na periferia e que vai estudar na Zona Sul. Tanto ela como o filho têm bolsas e tentam buscar uma vida melhor através do estudo. O que é interessante é que todo esse racismo estrutural ele começa dentro da própria escola. A mãe ela é convocada pela professora que pede para que corte o cabelo do filho. O coração do filme está no diálogo entre a mãe e a professora, duas mulheres negras periféricas e que passam pelas mesmas opressões, mas que notadamente uma ainda não consegue se desvencilhar das amarras do sistema que as oprime. As atuações da Juliana França e da professora, da personagem da professora, são incríveis. É um embate de gigantes. Você consegue perceber dentro dos silêncios do diálogo que eles dizem muito mais e eles falam muito mais da dor e da trajetória dessas personagens do que as próprias falas. Eu fiquei pessoalmente muito emocionada. Eu quero destacar a atuação da Juliana França, que ela traz essa voz, esse grito, né, calado, de uma maneira muito incisiva, muito potente, muito violenta, ajudando inclusive a professora a entender o seu lugar. Adoro como a história se desenrola a partir da linha do trem, uma em Japeri, a outra em Nova Iguaçu, esse trajeto da central do Brasil para as periferias e para a Baixada Fluminense. Isso é super interessante porque traz as histórias das pessoas que estão à margem para o centro e essa discussão tão potente que, na verdade, atravessa a vida de várias mães e mulheres que não conseguem encontrar respaldo nas suas denúncias. É um filme que deveria ser passado nas escolas, nas praças, nas comunidades. É um filme que precisa ser muito divulgado, porque ele traz uma mensagem muito importante e muito relevante.